Você aí que ganha até 2 salários, notou que nesse ano de 2022 veio um imposto a mais aí na sua folha de pagamento? Um impostinho chamado IRRF? Pois é, esse aí é o imposto de renda. E neste vídeo de hoje aqui eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre imposto de renda. Lembrando que no final deste vídeo tem uma informação muito importante sobre um projeto de lei que está tramitando no Senado Federal e que pode mudar muitos cálculos do que eu vou falar aqui neste vídeo. Então você tem que ficar comigo até o final do vídeo para você entender essa mudança que pode ocorrer logo em breve. Chefes empreendedores e empreendedoras do Brasil, aqui é o Everton Maciel com você mais uma vez. Então se você gostou do título desse vídeo, se você acha que os vídeos estão te ajudando, já deixa o like aí nesse vídeo aqui para fortalecer o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Nós estamos soltando vídeos todas as segundas, quartas e sextas-feiras às 8 horas da noite. Vídeos que te deixam bem informado sobre o assunto financeiro, sobre empreendedorismo, sobre coisas que realmente vão te ajudar você a crescer na sua vida. Então se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece para que os nossos vídeos cheguem a muito mais pessoas que também precisem, tá bom, pessoal? Olha só, gente, para quem não conhece, o imposto de renda afeta milhões e milhões de brasileiros. Até o ano passado, quem ganhava aí 2 salários na carteira nem vinha descontado esse imposto de renda aí na sua folha de pagamento. Isso porque existe um teto para você começar a pagar esse imposto de renda. Inclusive, esse vídeo aqui vai ser até para fazer uma retificação sobre um vídeo que eu falei aí sobre 7 dinheiros escondidos, e eu falei também sobre o imposto de renda que quem ganhava 2 salários mínimos não pagava imposto de renda. Porém, 2022 está pagando e eu vou explicar para vocês o porquê, e isso também vai poder mudar. Então, no final desse vídeo, eu vou falar uma informação muito importante sobre um projeto de lei que já está tramitando e é praticamente certo que vai ser aprovado e que vai mudar esses cálculos que a gente vai falar durante o vídeo. Então é importante que você fique até o final do vídeo para entender essa mudança que vai acontecer, tá bom? Esse vídeo que eu me refiro, esse vídeo sobre 7 dias, eu vou deixar um card aqui do lado para você acompanhar, que são 7 dias escondidos que talvez você possa ter direito. Então você pode ir lá e acompanhar esse vídeo também. Bom, para começar, o que é imposto de renda, né? Imposto de renda, pessoal, é um imposto cobrado pelo governo em cima da renda das pessoas. O próprio nome já é bem explicativo, né? Imposto de renda. Esse imposto de renda, ele é progressivo, ou seja, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos, tá? Esse imposto de renda, em sua grande maioria, ele é retido na fonte. O que é esse retido na fonte? Você não tem a opção de você mesmo pagar o imposto, não. Já vem descontado lá no seu contra-cheque, já vem descontado esse imposto de renda. Ou quando você faz um investimento, que você vai resgatar esse investimento, já vem descontado lá também este imposto, tá? Então você vai entender tudo sobre imposto de renda nesse vídeo, que eu tô tentando fazer aqui um manual completo para você sair daqui especialista em imposto de renda. Então, como eu falei, o imposto de renda, ele é baseado em quanto você ganha, ou seja, em quanto é sua renda, tá? Então a ideia com isso é o quê? Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Essa tabela, gente, ela é progressiva, tá? Então hoje existe um limite da sua renda mensal para que você possa começar a pagar esse imposto de renda. Hoje o imposto de renda, ele é isento para quem ganha até R$ 1.903,98. Essa é uma tabela específica, tá? Então para quem ganha até isso, você não vai pagar imposto de renda. Lembrando, pessoal, que às vezes você pode ganhar um pouquinho mais do que isso, mas vem as deduções de INSS lá no seu contra-cheque e isso aí é abatido. Então é o seu ganho real, tá? Do final do mês que vai contabilizar isso. Se você ganha até R$ 1.903,98, então você não vai pagar imposto de renda. Esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Porém, existe uma PL aí que está tentando alterar isso.
E é sobre isso que eu vou falar com vocês, mas eu vou deixar lá para o final do vídeo para vocês entenderem esses novos tetos, tá bom? Vocês já ouviram falar muito sobre declaração do imposto de renda. O nome técnico que a Receita Federal usa é ajuste anual. Todo mundo que não está enquadrado nos valores mínimos para declaração do imposto de renda deve fazer esta declaração anual. E você vai declarar tudo o que aconteceu na sua vida financeira no ano anterior. Nesse caso, neste ano de 2022, nós vamos ter que declarar o ano de 2021. Então, existem uns tetos para que você possa fazer essa declaração. Quais são eles? Se você recebeu rendimentos tributáveis de R$ 28.550,70, você tem que declarar o imposto de renda. Então, por isso que eu falei que nesse ano, se você ganha 2 salários, no final das contas aí dá uns 2.200 com as deduções, né? Já passa aquele 1.903 que você teria que estar pagando esse imposto. Então, se você pegar esses R$2.200 aí, ó, R$2.200 vezes 12, ele vai dar 26.400. Vem mais o seu 13º, né? Vamos dizer assim, mais 2.200, já dá 28.600. Então, de cara, você já vai ter que fazer essa declaração de imposto de renda. Então, você que ganha até 2 salários mínimos, já fica atento, porque no ano que vem você está obrigado a declarar o imposto de renda, a fazer o ajuste anual. Outra coisa que te obriga a fazer a declaração de renda é se você recebeu receitas que não sejam tributáveis acima de R$40.000. Então, suponhamos que você fez um investimento aí e nesse investimento você ganhou aí mais de R$40.000. Então, você já tem também que fazer a declaração do imposto de renda. Se você trabalha na área rural também e você ganhou aí no ano calendário aí mais do que R$ 142.798,50, ou seja, você plantou lá um milho, você plantou alguma coisa lá na sua terra e você apurou mais do que isso, você também tem que fazer a declaração do imposto de renda. Por fim, se você teve posse de bens até dezembro do ano calendário, ou seja, até dia 31 de dezembro do ano calendário, posses acima de R$300.000, então você também tem que declarar. E não é só uma posse, por exemplo, você vai ter que somar tudo que você tem. Vamos supor, se você tem um carro ali que custa R$60.000, você tem uma casa que custa R$200.000 e você tem mais algum bem lá que custa R$40.000, somando tudo, então já deu R$300.000, né? Então você vai ter que fazer essa declaração de imposto de renda. E aí, o interessante é o seguinte, se você for atingido por qualquer um desses pontos, você tem que declarar. Então, se você ganhar mais do que R$ 28.550,70, se você tiver receitas não tributáveis de até R$40.000, ou se você é da área rural e ganhou acima de R$ 142.798,50, lembrando que isso aqui não é lucro, tá? É venda mesmo. Ou se você teve posse até dia 31 de dezembro, bens que somam e se igualam ou superem R$300.000. Então você vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. Pessoal, fique muito atento com a declaração do imposto de renda, porque se você não declarar a tempo no ano que vem, você pode pagar a multa de até 150% do valor da multa. E você também não tente, pessoal, enganar a Receita Federal, porque isso aqui dá cadeia. Poucas pessoas sabem, mas você pode pegar até 2 anos e meio de prisão se você tentar fraudar a Receita Federal. Então fique atento com todas as dicas que eu vou dar nesse vídeo para você não errar em nada. Eu vou falar tudo o que você precisa saber para você fazer tudo certinho. Uma grande pergunta que eu recebo é sobre MEI. A pessoa fala, eu sou MEI, eu preciso declarar? Gente, não importa se você é MEI, se você é uma pessoa jurídica, não importa. É bem separado. O IRPF é Imposto de Renda de Pessoa Física. Então, se você, como pessoa física, atingiu qualquer um desses tetos que eu falei anteriormente, de renda tributável, de renda não tributável ou de bens, você tem que declarar o imposto de renda. Você tem que se declarar para a Receita Federal.
O interessante é que a Receita Federal sabe tudo que você tem, né? Mas ela quer que você fale para ela, então você tem que ir lá e fazer essa declaração. No caso de quem é MEI e quem tem empresa, são duas declarações, tá? É uma declaração de você como pessoa física, você pessoa, e da sua empresa. Então, no caso, você tem que fazer duas declarações. Uma de IRPJ, que é Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, e uma de IRPF, que é Imposto de Renda de Pessoa Física. Lembrando que nesse vídeo eu vou abordar bastante sobre IRPF, que é sobre a pessoa física, você aí. O interessante de tudo isso, gente, é que muita gente não sabia disso por causa dos tetos. Mas como a gente tem visto uma crescente no salário das pessoas, e esses tetos não têm aumentado, esse ano de 2022, por exemplo, vai pegar muita gente que precisa fazer essa declaração e que nem sabe ainda. Com certeza, eu devo estar falando nesse momento com alguém que vai precisar declarar no ano que vem e que não sabia, que está ali ganhando 2 salários na sua carteira, aumentou esse ano e você não sabia que tinha que declarar, não é isso mesmo? Então fica atento aqui comigo. Como eu falei para vocês, qualquer pagamento entre pessoa jurídica e pessoa física, o imposto já é retido na fonte. O que é imposto retido na fonte? A empresa sua já vai reter aquele imposto seu e vai pagar. Se você é assalariado, você vai ver que lá no seu contra-cheque vai vir lá a dedução do imposto, IRPF ou vai vir IRRF, tá bom? Que é Imposto de Renda Retido na Fonte. Então você vai ver lá que vai ter um valorzinho descontado lá seus. Se vocês ganham 2 salários, se eu não me engano esse valor fica em R$24. Mas não se preocupe que eu vou ensinar vocês a fazer esse cálculo para vocês entenderem como que funciona esse cálculo e por que é aquele valor lá que está descontando do seu salário. A primeira coisa que você deve entender são as faixas de pagamento. Se você ganha até R$ 1.903,98, como eu disse, você está isento, não paga imposto de renda e você também não vai precisar fazer a declaração do imposto de renda no ano seguinte. Agora olha só, eu vou começar a falar as faixas para vocês que vocês precisam pagar e quanto que é o imposto de cada faixa. Olha só, se você receber de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, esse imposto vai ser cobrado de você 7,5%. Mas não se assuste porque tem uma parcela a deduzir. Essa parcela a deduzir ela é de R$ 142,80. Eu vou explicar para vocês com detalhes essas contas, não se assustem. Se você ganha de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, esse imposto já passa a ser 15%, com a parcela a deduzir de R$ 354,80. Agora, se você ganha de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, o imposto já passa para 22,5%. E a parcela a deduzir é R$ 636,13. Agora, se você ganha acima de R$ 4.664,68, o imposto já vai para 27,5%. É muito imposto, né, gente? Então, o governo ele tenta fazer isso, né? Quanto mais você vai ganhando, mais ele vai tirando de você. Lembrando que a parcela a deduzir da última faixa, ela é de R$ 869,36. Aí você me pergunta assim, mas como assim? Como que faz esse cálculo do imposto dessa parcela a deduzir? Eu vou te explicar e vou fazer uma conta aqui com você de forma simples. Vou fazer uma conta baseada em quem ganha 2 salários mínimos, tá bom? Então vamos lá. Suponhamos que você ganhe 2 salários mínimos, que hoje dá R$ 2.424. O que acontece? Lá no seu contra-cheque vai vir um desconto de INSS. Então você vai ter que pegar esse valor e deduzir esse desconto de INSS. No caso vai ser 2.424. O INSS hoje está girando em torno de 8,25%. Então você vai ter um desconto de R$ 199,98. Então vai ser 2.424 menos 199,98, que vai dar um total de R$ 2.224,02. Essa é a sua receita. Em cima dessa receita, você vai aplicar os 7,5% que você está enquadrado. Então vou fazer vezes 7,5%. Então você vai ter R$ 166,80 de imposto.
Aí é onde entra aquela parcela a deduzir que eu falei para vocês. A parcela a deduzir da primeira faixa é de R$ 142,80. Então você vai pegar esse valor menos R$ 142,80, que vai ser igual R$ 24,00. Então você que ganha até 2 salários mínimos aí na carteira, vai vir um desconto para você de R$ 24,00 aí no seu contra-cheque. Uma coisa que é muito importante lembrar, pessoal, que pouca gente fala. Existem muitos brasileiros que possuem mais de um emprego, tá? Então, às vezes uma pessoa trabalha um dia sim, um dia não em uma empresa, e um dia sim, um dia não em outra empresa. E você vai observar que no seu contra-cheque, às vezes um vai vir descontado e no outro não. Porque, por lei, pessoal, apenas uma empresa já faz a retenção do imposto, tá? Então, se você tem 2 empregos, você vai ver que um deles vai vir e o outro não. Aí você vai falar assim, então não preciso pagar IR desse outro? Precisa. Aí é onde entra a declaração do imposto de renda. Quando você declarar o seu imposto de renda, o governo vai ver se você pagou a mais ou se você pagou a menos o seu imposto de renda. E quando você faz essa declaração, você pode ter valor a restituir ou valor a pagar. Então é bom ficar bem atento desses lançamentos aí quando for fazer a sua declaração de imposto de renda, principalmente você aí que tem 2 empregos. Ainda falando em empregos, tem muita gente que pede conta, faz o acerto do FGTS e a gente vê muito essa dúvida. Cara, eu recebi meu FGTS, quando eu for fazer a declaração do imposto de renda, eu tenho que declarar o FGTS que eu ganhei? E esse FGTS vai ser cobrado imposto de renda nele? Primeira resposta é sim, a segunda é não. Se você tem um FGTS, você tem que declarar o seu FGTS, afinal de contas é uma renda. Só que o FGTS, ele é isento, então você vai declarar, mas ele não vai mudar em nada o quanto você tem que pagar ou o tanto que você tem que ser restituído. Outra coisa interessante, pessoal, que as pessoas perguntam é o seguinte: nunca vem deduzido imposto de renda ou IRRF no meu contra-cheque, porque eu não ganho o valor que já começa a ser cobrado esse imposto. Porém, lá no final do ano, sempre quando eu recebo o meu 13º ou minhas férias, vem deduzido. Por quê? O que acontece é que no final do ano, quando você recebe 13º ou nas suas férias, aquele valor vai acabar ultrapassando o valor mínimo. Então, quando isso acontecer, vai ser sim deduzido o IRRF no seu contra-cheque. Então, não se assuste que isso é normal. E pessoal, isso não tem nada a ver com as empresas, tá? Não vai pensar assim, ah, minha empresa está descontando isso. Não é a empresa, é o governo, isso é lei. A empresa, por lei, já tem que deduzir, então ela não tem nada a ver com isso. Ela só recolhe para o governo já. Por isso que chama de imposto retido na fonte, tá? A maioria dos investimentos que você faz para guardar um dinheiro para você, você vai pagar imposto de renda sobre os dividendos que você tiver, ou seja, sobre os lucros que você tiver. Somente a poupança LCI e LCA não tem pagamento de imposto de renda. Então você fez um investimento ali no Tesouro Direto, por exemplo, onde muita gente faz, você vai ver que quando você fizer um resgate, você vai ser deduzido esse imposto ali do seu rendimento, do seu lucro. O interessante nos investimentos é que essa tabela ela é regressiva. Como assim regressiva? Diferentemente do salário, que quanto mais você ganha, mais você paga, no investimento é o seguinte: quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro lá alocado, menos imposto você paga. Por exemplo, se você deixar lá esse rendimento, esse investimento seu somente 180 dias, você vai pagar 22,5%. Agora, de 180 dias a 364 dias, você vai pagar 20% de imposto. Entre 364 dias e 720 dias, você vai pagar 17,5%. Agora, se você deixar o seu investimento lá acima de 720 dias, você vai pagar somente 15% de imposto de renda. O que isso quer dizer? Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, menos imposto você vai pagar. Então já uma dica aí para quem está investindo, que gosta de coloca o dinheiro hoje, já tira daqui uns dias, né? Isso aí é prejudicial para o seu rendimento. Então controle bem os seus investimentos, saiba que você precisa de prazo para você ganhar muito mais, até para os juros compostos fazerem sentido.
Uma coisa legal do imposto de renda é que ele pode ser devolvido para você. É isso mesmo, devolvido. Por isso que existe a declaração do imposto de renda. Quando você paga além daquilo que você precisava, ou você tem algumas despesas que podem ser deduzidas desse imposto, quando você fizer a sua declaração, você vai ter um valor a restituir. Inclusive no vídeo que eu fiz sobre dinheiros escondidos, eu falo sobre isso. Então a partir do ano que vem, fique atento. Depois, mais na frente desse vídeo aqui, eu vou falar algumas despesas que você pode incluir para que você possa ter essa dedução no imposto de renda e ter um valor a ser restituído. Inclusive, gente, a Receita Federal utiliza uma tabela para saber se você tem valor a ser restituído ou valor devido. Por exemplo, se você trabalhou só a metade de um ano e veio descontando o seu salário e no final do ano você não trabalhou mais e você não atingiu, por exemplo, o valor de R$ 21.453,24, que é isento, até esse valor é isento, então você vai ter valor a ser restituído. Então por isso que é interessante fazer a declaração de renda bem feita para você saber se você vai ter um valor a mais para pagar ou um valor a restituir. Para que você possa ter restituição do seu imposto de renda, você tem que informar suas despesas. As despesas que você pode declarar para que você possa ter essas restituições são despesas com dependentes, despesa com escola particular, despesas médicas, despesas odontológicas. Então, pessoal, é importantíssimo que vocês peguem as notas fiscais de todas as despesas que vocês forem fazendo durante o ano, para que quando você for fazer a declaração do imposto de renda, você informe essas despesas e você consiga restituir esses valores. É importante lembrar que a declaração do imposto de renda, existem duas formas dela ser declarada, a simplificada e uma mais completa. A simplificada, despesas no valor de R$ 16.751,34, ou seja, ela é limitada nisso, né? Então essa declaração simplificada, ela é indicada para a maioria das pessoas que tem poucas despesas. Agora, se você tem muitas despesas, comece a anotar tudo e faça uma declaração um pouco mais completa. É natural, gente, muitas pessoas fazerem a declaração do imposto de renda de forma errada, errar na digitação, fazer alguma coisa errada ali durante o preenchimento de todas as fichas que tem que serem feitas ali no programa da Receita. Mas você pode fazer uma outra declaração para corrigir aquela primeira que você fez. Existe um prazo para fazer isso, né? Você tem até 5 anos para corrigir a sua declaração, mas é importante que você faça o quanto antes. Uma coisa muito interessante que você tem que saber, principalmente aí você que está começando no mundo dos investimentos, e está sendo muito difundido isso, né? Investir na bolsa, por exemplo, você vai lá para uma corretora como a XP ou a Rico e você vai lá no home broker dela lá e compra uma ação, às vezes seja só para testar. Pessoal, fiquem cientes disso. Mesmo que você não esteja naqueles tetos, se você comprar R$1 em ação, você já tem que declarar o imposto de renda. Então fiquem atentos com isso, vocês que estão começando a investir, mesmo que você não atinja esses tetos, se você comprou ações na bolsa, automaticamente você tem que declarar o imposto de renda. Quando você for fazer a declaração do imposto de renda, você vai ter que transcrever os seus rendimentos que você teve na bolsa para o imposto de renda. Só que você não precisa ficar preocupado, saber tudo isso, porque as corretoras, elas são obrigadas a te mandar um informe de rendimento daquele ano calendário. Elas têm até o dia 28 de fevereiro para te informar isso. Olha só, gente, ao contrário do que todo mundo pensa, o imposto de renda, quem faz o cálculo do quanto você deve é você mesmo. É como se fosse assim: a Receita Federal fala para você assim, ó, me paga o que você me deve. Aí você pergunta para ela assim, então quanto que eu te devo para mim te pagar? E ela pega e responde para você, não, você que tem que me falar quanto você me deve. E você fala para ela assim ainda, mas e se eu errar? Eu falo, se eu errar, aí você vai me pagar a multa porque eu sei quanto você me deve. Parece meio engraçado, mas é isso mesmo. Você tem que fazer o cálculo de quanto você deve para a Receita. Por isso que é interessante você saber lançar bem essa declaração para que no final das contas possa haver aquele cálculo e você saber se você está devendo ou se você tem dinheiro a restituir.
Pessoal, e entra tudo. Se você tem aluguel, tá? Se você vendeu alguma coisa, se você vendeu algum imóvel, tudo o que acontecer você vai ter que pagar imposto de renda. É assim que funciona no Brasil. Suponhamos que você comprou um imóvel por 100 mil reais e você vendeu esse imóvel agora nesse ano de 2022, você vai vender por 200 mil reais. Então, quanto que você ganhou? 100 mil, que foi a valorização. Você vai ter que pagar imposto de renda sobre esses 100 mil. Uma coisa que pouca gente sabe, pessoal, sobre imóveis, já que eu toquei nesse assunto, se você tem um único imóvel e você vender esse único imóvel, você não precisa pagar imposto de renda. Que fique bem claro, um único imóvel não paga esse imposto de renda. Gente, ó, infelizmente, se você quer enriquecer licitamente no Brasil, você vai ter que se submeter a essas informações da Receita Federal. Não tem como, pessoal, você querer crescer escondendo da Receita. Mais cedo ou mais tarde você vai cair na malha fina. Então, quanto antes você aprender a lidar com o leão, quanto antes você aprender a lidar com a Receita Federal, vai ser melhor para você. Então, aprenda a fazer essa declaração do imposto de renda para que você possa enriquecer licitamente. Não é isso que nós queremos? Ficar ricos, mas de forma lícita? Então, eu vou deixar até o site do ECAC aqui embaixo, tá? Para vocês. Você vai poder entrar lá e nesse site você vai poder baixar os programas, você vai poder fazer a sua declaração por ali, tá bom? Lembrando que se você tiver dúvida, pessoal, você pode procurar um profissional para fazer essa declaração para você. Existem muitos profissionais aí que trabalham com isso, fazendo essas declarações. Pessoal, estão descontando aí IRRF do seu olerite ou do seu contra-cheque, quando a gente fala? Comenta embaixo aí para mim se estão descontando de você, se você ganha 2 salários, se esses cálculos estão certos, né? Comenta pra gente saber, para o pessoal ficar bem informado sobre isso. Agora, olha só, como eu prometi para vocês, eu ia dar uma informação muito importante no final desse vídeo. Já passou pela Câmara dos Deputados a PL número 2337 de 2021. Este projeto de lei, ele está tentando alterar a tabela de valores da faixa de isenção e dos outros valores que você pode ter aí para você poder declarar ou não o imposto de renda e ser cobrado ou não. Olha só, pessoal, o governo estima que o número de pessoas isentas aumentará em 5,6 milhões de pessoas com essa PL. Ele vai passar de 10,7 milhões para 16,3 milhões de pessoas, gente. Essa informação está lá na agência da Câmara de Notícias, tá? O que essa PL vai fazer? Ela vai fazer essas alterações. Então, principalmente, eu vou focar aqui só na faixa mínima. Eu vou tentar deixar aqui embaixo para vocês a tabela de como eles estão querendo alterar. Mas, primeiro vamos falar da faixa mínima. Essa faixa mínima está hoje R$ 1.903, que eu falei para vocês, e alguns centavos, eu não me lembro agora de cabeça. Ela vai passar para R$ 2.500. Então, vai voltar aquela velha máxima. Se você ganhar aí 2 salários na sua carteira, não tiver nenhum outro rendimento, você vai estar isento de declarar o imposto de renda. Chefes empreendedores e empreendedoras, olha só, vocês sabem que o nosso canal só traz informação importante para vocês. Informação que vai ajudar vocês no dia a dia, que não vai deixar vocês serem enganados, que vai ensinar vocês a fazerem cálculos, que vai ensinar vocês a trabalhar com o seu dinheiro. Então, você só tem a ganhar se inscrevendo aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser avisado quando eu lançar novos vídeos. Deixe o seu like, comenta nos nossos vídeos, ajuda a gente a chegar a mais pessoas que precisem. Pessoal, no Brasil, educação financeira e empreendedorismo é um ponto fraco nosso. E esse canal tem por objetivo ajudar o máximo de pessoas possível na parte financeira e na parte do empreendedorismo. Mas eu preciso de vocês também que nos ajude a divulgar, a espalhar esse canal para mais gente, tá bom? Então se inscreve aí, deixa o seu like, ativa o sininho, tá bom? Ajuda a gente a chegar a muito mais pessoas. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi muito bacana, eu gostei muito de fazer esse conteúdo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido o que é o IR, o Imposto de Renda. Um abraço para todos vocês, obrigado por sua atenção e até o nosso próximo vídeo.